Mais uma vez é uma incrível alegria a gente estar aqui falando sobre família, sobre adoção, essa graça de Deus que é poder partilhar nesse canal para você que nos assiste, para você que quer saber mais sobre as coisas de Deus, saber sobre família e adoção. E hoje para mim é um casal que faz a diferença na nossa vida. É um casal que tem uma bela de uma história e vai partilhar. E eu vou deixar que eles se apresentem hoje, então. Sem mais delongas, por favor. Edson, Sueli, obrigado. Deus abençoe imensamente por vocês ter dado sim, claro, para participar, mas primeiro sim para Deus também. Eu fico imensamente feliz por vocês aqui. Muito bem, boa tarde, povo de Deus, né? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela confiança, né? Eu sou o Edson da Sueli. E eu sou a Sueli do Edson. E ambos somos de Deus. Amém, amém. Quando fala casal, mas de conhecido e casamento em si, quanto tempo? 35 anos de casados e 38 anos nos conhecemos. 35 de casa. 35 é bodas do quê, meu Deus do céu? Eu tô Porcelana. Porcelana. Bodas de porcelana. Não, vocês estão 10 anos na minha frente. Vou fazer 25 anos que vem ainda. Mas é uma graça. E a gente tá conversando nos bastidores aqui, acho que por falar de família, as coisas já começam a... É isso aí. Começam a acontecer. É trânsito, é torneira que quebra, é... Encanamento que explode. É inundação, é o telhado que caiu. É o forro que despencou. Mas porque literalmente o tema mexe com todas as estruturas. Eu falo assim que é algo que, quando bem estruturado, quando muito de Deus, quando a escolha certa e principalmente Deus ali no meio, transforma qualquer realidade. E aí a gente conversando nos bastidores e falando assim... Claro que quem vê... mas o Matheus fala bastante de adoção, o canal tá escrito adoção. Mas é família. Família. E por que não trazer um casal tão de Deus e um casal que faz uma missão tão de Deus também? Acho que é mais Deus escolheu vocês para fazer essa missão do que, não, vou fazer uma missão para falar de família. Eu vejo não. Quando eu olhei para esse casal, eu falei, não. Acho que Deus escolheu esse casal para falar de família e não ao contrário. E aí o nosso tema hoje, você que fica agarrado aí, não sai, se tá com fone de ouvido, fica com fone de ouvido, vai digitando aí, vai fazendo o que você tá fazendo, mas presta atenção. Hoje esse casal vai falar de Deus para mim e para nós sobre um casamento na rocha. E aí eu queria dizer principalmente no sentido que... Vamos começar pelo relacionamento, né? Bom, pode ser. Eu não sei quando vocês se conheceram, se todos eram muito de Deus já, né? Lá no começo da relação, lá não sei quem que deu o primeiro oi, né? Quem chegou em quem primeiro, mas assim... Como que é o relacionamento? Hoje, um casamento, hoje centrado em Deus, nessa rocha principal. Bom, meu pai ia na missa com a minha mãe aos domingos, né? E não muito mais que isso. As novenas de Natal, né? Então, nós íamos na missa junto com eles. Então, eles introduziram aquela introdução básica, né? Primeira comunhão, batismo, primeira comunhão, crisma, enfim. Nada além disso, né? Então, esse era o contexto da minha família. Minha mãe rezava o terço todos os dias às 18 horas, lá, só ela, no quarto. Essas lembranças que eu tenho, assim, de prática cristã dentro da minha casa, né? Então, nada mais do que isso, mas acredito que foi o suficiente, né? Bem calçado ali. Também meus pais sempre foram à missa, levaram nós para batizar, crismar, primeira comunhão, rezavam o terço, participavam, né, sempre assim na igreja. E agora nós, né, depois, claro, quando a gente pegou já de 17, 18, 19, 20 anos, enfim, depois dos 18, a gente deu uma relaxada, né, pelo menos eu, né? Então, mas como que nós nos conhecemos? Porque quem vê o Edson hoje, sempre participou, sempre foi muito, né? Não. Então, assim, como que nós nos conhecemos? Eu morei 18 anos em União da Vitória, que é sul do Paraná, perto de Curitiba. Morei 18 anos e depois fui embora para Ponta Grossa, né? Meu irmão já morava lá sozinho, eu fui lá trabalhar junto com ele, morei junto com ele e fiquei morando lá por 5 anos. A minha esposa
Morávamos em Ponta Grossa. De Ponta Grossa. também. Não, mas você veio da onde? Eu vim de Santo Antônio da Pratina. Eu sou daqui do norte, do Paraná. Minha mãe nasceu em Prado Ferreira, né? Ali perto de Londrina. E meu pai foi fazer estrada ali e conheceu minha mãe e pegou ela. Ele, com 6 meses, noivaram, casaram e já levou ela junto. E eles foram morar em Jaguapitã, daí nasceu meu irmão. Meu pai não tinha cidades certas, né? Ele morava cada 6 meses em uma cidade, porque ele construía rodovia, né? Ele era construía as rodovias com trator, ele era motorista de trator. E aí meu irmão nasceu em Jaguapitã, eu nasci em Santo Antônio da Pratina, daí de Santo Antônio da Pratina nós fomos para Ponta Grossa. E lá ele estabilizou um emprego, entrou na prefeitura e não parou com as viagens. E lá a família dele era de lá, né? Então a mãe, pai, os irmãos. A vida estabeleceu ali. E aí lá eu conheci o Edson. E aí foi o seguinte, estava muito frio, Ponta Grossa é uma região muito fria, né? Estava no mês de junho, julho, salvo engano, e nós fazíamos cursinho, né? Eu fazia cursinho para vestibular para direito, e minha esposa acho que queria fazer, não lembro, letras, alguma coisa assim, pedagogia, mas nós fizemos cursinho juntos. E aí eu cheguei um dia no cursinho, estava muito frio, né? E eu fui abrir a porta para sair da sala, porque ainda a aula não ia começar. Cheguei muito cedo, e aí eu abri a porta para mim sair da sala. No que eu pego na maçaneta, eu percebo que alguém do outro lado também pegou. Tá travando para sair. Quem era? Eu. Pegamos na maçaneta ao mesmo tempo, eu para sair e ela para entrar. Na verdade, nós não sabíamos, mas nós estávamos abrindo a porta do coração um do outro. Sensacional. Né? E aí eu perguntei, né? Vê como a gente sabe que quem fica apaixonado fica meio bobo, né? Então eu abri a porta e perguntei para ela assim: você vai entrar? É óbvio, né? Porque ela estava pro lado de fora e pegou na maçaneta. E ela falou: eu vou. Ela olhou para mim: você vai sair? Aí eu olhei bem quem estava na minha frente e disse assim, pensei, eu até ia, mas agora não vou mais. Digo, não, eu acho que eu vou entrar. Aí ela entrou, sentou lá no lugarzinho e eu fui lá e sentei do lado dela. E ali começamos, né? Nossa. Joguei o meu charme, né? A minha conversa, enfim. E começamos ali, depois de uma semana de cursinho, começamos a namorar. Pergunta se nós passamos o vestibular. Passamos, ó. Esse vestibular é o melhor. Esse vestibular é o melhor. Então aí que nós, depois de 2 anos, né, de namoro, noivado, casamos, né? Aí a gente casou, moramos 1 ano lá em Ponta Grossa. Aí o Edson passou num concurso profissional em Arapoti. E daí de Arapoti ele passou também em Maringá. Aí quando chamaram em Maringá, a gente veio morar em Maringá. Aí por isso a gente veio para cá. Isso quanto tempo aqui em Nós Maringá? chegamos em 1990. 90? Aqui em Maringá. Estamos aí há 34 anos em Maringá. Então assim, mas eu sempre fui um menino muito curioso, né? Leitura da Bíblia. União da Vitória era uma região que chove muito, ainda é. E lá teve uma época 80 e tantos, eu lembro uma enchente que choveu há 35 dias direto. Parece que é a maior enchente do estado do Paraná. Lá eu peguei a Bíblia e abri. Meus familiares estavam na sala, né, tudo sentado, chovendo. Eu abri lá, pus uma Bíblia, aquelas Bíblias antigas, aquelas grandona, ilustrada. Ilustrada, meu pai tinha uma dessas. Isso, e eu abri na parte do dilúvio. Chovendo um monte, e eu li, eu lembro. Então assim, eu sempre fui muito... Eu gostava muito de ler, gosto muito de ler, né? Mas, voltando para Maringá, quando nós viemos aqui, nós não frequentávamos muito a igreja, né? Nós íamos na missa aos domingos, de vez em quando, né? Nós não conhecíamos ninguém também em Maringá. Nós viemos com a cara e com a coragem, né? Nossa, então nós não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, conhecidos. Nós tivemos que desbravar tudo, né? Então, assim, para nós era difícil, né? Com quem sair, onde ir. Tá, mas isso aí, talvez para quem... Recém-casado, quanto tempo de casado isso? Nós tínhamos 2 anos de casado. Mas tá fresquinho, tava um cheiro de novo. Tava lua de mel. Tava lua de mel ainda. Mas assim, olha, eu acho interessante porque nós viemos para cá. Quando nós fomos na missa, nós morávamos aqui na Benjamin Constant, perto do Bombeiro.
Nós íamos a pé, não tínhamos carro, bicicleta, moto, nada. Nós íamos a pé até a catedral na missa do meio-dia. Eu me recordo que um dia nós fomos no domingo ali, chegamos, era 15, 20 para meio-dia. Claro que a dinâmica era outra. Nós entramos na catedral, quando nós chegamos no átrio, a mulher falou assim, vocês podem levar o pão e vinho? Disse, claro. A gente sempre disse sim. Nós nunca fomos dizer não. Só nós tínhamos essa participação, né? E aí da Benjamin Constant mudamos ali perto do cemitério, num apartamento, né? Também a mesma coisa, frequentávamos de vez em quando a missa, enfim, né? E não tínhamos filhos até então. E aí um belo dia, uma mulher chegou para nós lá no prédio e disse assim, vocês não querem participar da novena de Natal? E a novena de Natal, os nossos pais, pelo menos os meus, sempre faziam, levavam. A gente ia mais para brincar, mas ia, né? E isso é registro de memória, né? Na parte espiritual. Convidou, eu falei para a Sueli, vamos, né, ué? Né? Não tem que fazer mesmo, né? Só nós dois, vamos. E aí lá, né? Hoje, o Ney e a Marisa, que são os padrinhos da Gabriela, agora mora em Curitiba. E essa que convidou a gente pro Natal é madrinha da Maria Eduarda. Isso. Nós esquecemos de falar quantos filhos nós temos, fala aí. Nós tivemos 3 filhos. Gabriela, 30 anos, Lucas, 27 e Maria Eduarda, 22 anos. Isso. Lucas já casou, faz 2 anos de casado, né? E vamos ser avós. Dezembro nós vamos ser avós do Joaquim. Joaquim né? está a caminho. Isso, né? Então, nós somos nessa novena de Natal, lá no prédio, lá, enfim. E essa mulher convidou nós fomos, né? Aquela tradicional novena. E tinha um rapazinho que tocava violão, o Ney. Cantava e tocava, toca e canta muito bem. E aí ele disse, olha, vocês não querem frequentar ali o Tabaetê? São Maximiliano Kolbe, né? Pertinho. E às 10 horas, vamos lá, não sei o quê. Você ajuda a cantar, né? Como se eu cantasse alguma coisa. Mas ele convidou e a gente começou. E ali nós começamos. Era uma capela que estava começando e precisando de ajuda. Precisando de ajuda, de mão de obra. De mão de obra. Né? Então eu fazia... Para trabalhar. O Edson já entrou na liturgia para ajudar a organizar as missas de domingo, arrumar leitor, arrumar... Deus já jogando a física ali, puxando, vem. Aí a gente começou a ajudar na liturgia. Aí o Ney tinha muita vontade assim, de montar um grupo de casais, um grupo de oração. Naquela época a renovação estava começando e ele gostava, mas não gostava muito. Ele participava de um grupo lá na São Francisco Xavier, mas ele disse que não se adaptava muito e ele queria montar algo diferente ali na Maximiliano Kolbe. E foi que ele chamou nós para participarmos desse grupo novo, falou com o padre, ia fazer todo sábado, algo para as famílias. Em contrapartida, existia já aqueles grupos de reflexão. Sim. Né? E aí nós fomos convidados também para participar. Não foi assim, Paixão. Deixa eu te corrigir. Põe ordem aí, põe ordem na... Mulher tem uma memória lá atrás. É que assim, esse grupo que o Ney formou, né, que ele tocava, cantava, animava, era como se fosse um grupo de oração, só que não da renovação, mas era um grupo de oração. Um grupo. E todo sábado. Ele convidou, o padre apoiou, foi bastante gente nos primeiros sábados. Aí ele cantava, tocava, rezava, eu e o Edson ali ajudando ele, porque a gente também nós éramos novos, começando, né? Então a gente só ouvia. E foi, só que foi assim, no começo foi bastante gente. Aí depois foi diminuindo. Chegou uma época que só tinha 8, 10 pessoas ali, né? No começo tinha 50, 60 pessoas que depois chegou 8 pessoas. Aí chegou uma época que o Ney falou assim pra nós. Falou, Edson, só tinha 8 pessoas. Aí ele falou assim, Edson, o negócio é o seguinte, tem uma coisa pra te falar. Eu falei, o que é, Ney? Então, eu vou trabalhar, e eu tô trabalhando, ele é representante comercial, né? Sim. Eu vou ter que viajar. E vai ter sábados que eu não vou conseguir estar aqui todo sábado. O que eu queria? Eu queria que você assumisse esse grupo, né? Eu queria que você assumisse esse pessoal. Não tem muita gente, tá? Aí o Edson falou pra ele assim, mas Ney, eu não toco, não canto. O que eu vou fazer com esse grupo? Lê a Bíblia, vê um material da igreja lá, trabalha alguma coisa com eles e tal. Aí o Edson falou, meu Deus, será, né? Aí ele falou assim, será que eu assumo? Aí eu falei, Paixão,
A gente já faz aí uns 6 meses com ele. Se você acha que você tem capacidade, vamos lá. Né? Deus convidando, vamos. Deus chamando, Deus vambora. chamando, vambora. Aí Mais uma vez dando sim. nem sabia o que ia Aconteceu. Vambora, vamos, enfrentamos. Aí acabou que não tinha mais casais. Eram mais senhorinhas que iam sozinhas, solteiros. Aí o Edson assim, meu Deus, o que eu vou trabalhar, né, com esse grupo? Aí o padre sugeriu para ele fazer, vamos fazer o seguinte, Edson, torna esse grupo do Ney um grupo de reflexão. Aí eu te dou o material do grupo de reflexão e vocês começam a fazer um grupo de reflexão. O grupo de reflexão do Maximiliano Kolbe. Edson Sueli coordenando. Aí começamos. Eu não me adaptei com o material. Aí começamos o material. Aí peguei a Bíblia. Aí o que nós fizemos? Na época nós também conhecemos o Padre Léo, na Canção Nova, o falecido Padre Léo. Sim. Compramos vários CDs, quase todos os CDs dele. Né? Tem uma caixa de CD em casa. Eu ouvia as pregações, pegava uma passagem e, claro, retransmitia, reproduzia no grupo de reflexão. Bom, Deus sabe onde que a gente vai alcançar. Mas se por acaso alguém não conhece o Padre Léo, da comunidade Betânia, ou da mais conhecida da Canção Nova, né? Isso. Busca aí, pelo amor de Deus. Betânia. Busca lá para ver as pregações desse homem, que são fantásticas. E aí, por que nós estamos contando tudo isso? Porque hoje nós somos considerados por algumas pessoas que nos conhecem pregadores para casais e para família. Sim. Então, e por que se deu isso? Nesse grupo de reflexão, eu lembro que era eu e minha esposa, mais um casal, Eduardo e Terezinha, Dona Zélia, que era separada, a Iraci, que ia sozinha, e mais um casal. Então, 8 pessoas. 7, 8. Às vezes 10. Começou a caminhar que depois de um tempo, começou a ficar só casais. Essa senhora separada ia também, mas os outros, todos os casais. Chegou, esse grupo durou 10 anos. Nesses 10 anos, no final do 10º ano, nós estávamos nas casas, em média, sábado à noite, 30 a 40 casais. Nossa. Eu estou falando de 60 a 80 pessoas. A gente não, daí nós saímos da igreja, porque como era muito pequeno, o povo que ficou daquele grupo que o Ney formou, a gente começou a ir nas casas. Cada sábado era na casa de alguém. Porque como era grupo de reflexão, então cada sábado a casa de alguém. Só que começou a vir mais gente. Mais e mais. Casais. E só casais. E o interessante era isso, Matheus. É que só aparecia casal. Porque como o Edson, ele trabalhava muito a palavra de Deus e falava muito sobre família, porque o Padre Léo também pregava muito para família e para casal. Sim. E o Edson se identificou muito com o Padre Léo. Então, ele lia as passagens bíblicas, estudava, né, ouvia o Padre Léo, chegava no sábado e falava. E aí, o boca a boca, né, Matheus? Um fala, outro fala. Tem um grupo lá muito bom. Vamos lá. Aquele grupo do Edson e da Sueli é pra família, é pra casal. Gente, e aí não teve uma época, né, que a gente chegou pro padre e a gente falou assim, padre, não está cabendo mais nas casas. De tanto casal que tem. Aí ele falou assim pra nós uma época, gente, acho que vocês vão ter que dividir esse o grupo. Então eu falei, padre, mas se dividir, quem é que vai fazer a outra turma? Né? A gente não conseguiu formar alguém que vá fazer, né, o que nós estamos fazendo. Daí ele falou assim, mas vocês têm que pensar na possibilidade, né? Na época, né, eu acredito assim que nós fomos batizados no Espírito Santo nessa época. Através da leitura da Bíblia, literalmente. Através das pregações do Padre Léo, das celebrações. Porque o que aconteceu com isso, Matheus? Chegou uma época, por motivos que não vem ao caso, o grupo acabou, né? E aí nós ficamos com uma necessidade, aquela necessidade que o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo te incomoda. Até que nós falávamos assim, pastor, eu acho que nós vamos virar protestante. Verdade. Porque a gente quer mais e essas coisas não estão satisfazendo. Só a missa para nós não estava sendo suficiente. Mas queria mais. Era o Espírito Santo nos impulsionando a fazer mais e mais e mais e mais. Tanto é que hoje nós sabemos que nós fomos batizados no Espírito Santo naquele grupo de reflexão. Em qual momento, eu não sei. E daí nós não sabíamos para onde ir, e um belo dia uma pessoa convidou nós para conhecer o grupo de oração, na época da renovação, né, o Raio de Luz, que hoje é Comunidade Raio de Luz,
E nós fomos lá. E quando nós entramos, é mais ou menos, olhamos assim, começamos a ouvir a oração em línguas, o cantar, o louvor, e falei, achamos o lugar. E ali nós começamos a nos formar, fazer formação, cura, libertação, intercessão, etc, etc, onde nós somos inseridos no Ministério para as Famílias. Coordenamos o Ministério para as Famílias no grupo de oração, então na época Raio de Luz, por 4, né? Acho que 6 anos. 6 anos. Depois passamos daí para a Diocese, coordenamos a Diocese por 4 anos, salvo engano, e depois passamos para o Estado, 1 ano no Estado. Em razão disso, as pessoas nos conheceram no Estado e, né, fora do Estado, né? Então nos chamam, e aí, por causa de tudo isso, a gente começou, Deus nos deu um formato de alguns encontros de casais, né? Então a gente vai, Brasil afora, ministrar encontro para casais, né? Nossa, é assim, eu escuto vocês vendo, né? E acho que todo casal bem consolidado, vamos dizer assim, principalmente em Deus, um casal mesmo, começou, não digo pequeno, mas todo casal tem um início, né? Ou um namoro muito bem estruturado, mas eu digo, no início eram vocês dois, para vocês dois, com vocês dois, Sim. E aí escutando vocês que eu vejo que é o bonito, né? Deus ali, sempre muito próximo, ou se não no meio dos dois, né? Com a mão dada com os dois. Nos encaminhando. E aí que eu vejo a graça, e aí você me chega na missão, de fato, e aí eu vejo que eu sei que todo casal chega a um ponto, não, vamos amar, que nós namoramos, que nós nos relacionamos, e aí eu vejo que a gente pensa, a gente tá em Deus, não atinge nada. Esse casal que tá aí, Matheus, não deve ter problema nenhum. Isso. Nunca passou por um perrengue na vida. Isso não. Não, eles dizem que eles rezam, que eles fizeram isso, fizeram aquilo. As provações vêm ou eu tô enganado? Com certeza. Bastante. Lembrando assim, né? Claro, hoje nós estamos aí com perto dos 60 anos de idade. Não aparenta. Com 35 anos de casado. Então, claro que a gente vai amadurecendo, mas amadurecendo em Deus, né? Amém. Então, hoje nós somos de liturgia de Eucaristia diária. Todos os dias, às 6h30 da manhã, nós vamos. Mas nem sempre fomos, né? Eu acho muito interessante. Aos 20 anos atrás, 25 anos atrás, uns 20 anos atrás, nós estávamos passando problema de casamento. Importante que o casal sempre tenha um orientador espiritual, seja ele padre ou não, mas ideal um padre, né? Ou um casal missionário. Não necessariamente o Edson Sueli, mas é importante ter um diretor espiritual. E aí nós estávamos passando e ele disse assim, olha Edson, eu recomendo vocês a fazer uma terapia de casal. Eu conheço uma terapeuta, uma cristã católica, e ela vai ajudar vocês. E nós fomos lá. Era uma sexta-feira, nós fomos lá. Ela fez algumas perguntas, enfim, para mim, né, para minha esposa, Depois de uma sabatina, ela olhou para mim e disse assim, muito bem, já descobrimos aqui o problema, então vamos começar com o problema. Vamos começar com você. Porque o problema é você. Tá, eu disse, bom, ela é mulher, a minha esposa é mulher, as duas devem ser devotas de Nossa Senhora, 3-1, perdi. Eu vou ficar quieto, né? E eu não sou de ficar quieto, mas fiquei quieto. Daí ela passou lá, vocês vão precisar 3 vezes por semana, mais ou menos, hoje em dinheiro eu daria quase 6 mil reais por mês. Eu fui para casa no final de semana, falei pra você, não vou pagar isso não. Falei, ela disse que o problema sou eu, né? Ela disse, né? Então, eu fazia o seguinte. Claro que é importante, não estou descartando a medicina, a terapia, não estou descartando isso. Mas eu acho que, né, o Matheus falou para mim assim, traga um ícone, uma imagem que representa, né? E eu falei pra minha esposa, né? Que minha esposa, eu considero ela mais sábia do que eu. E ela disse assim, Paixão, você sempre fala do Espírito Santo, então vamos levar o Espírito Santo, né? Daí eu falei para ela, olha, eu acredito, mas eu acredito na ação sobrenatural de Deus. Eu acredito no Espírito Santo. E o Espírito Santo impulsiona, ele moda, ele modifica. Se é eu que preciso modificar, eu estou aberto ao Espírito Santo. O que eu vou fazer? Nós moramos a 5 minutos a pé do Noviciado Rainha da Paz. Tem missa todo dia às 6h30 da manhã. Eu, claro, não sei se isso pode, não pode, se é ideal, mas para mim foi. Eu peguei e falei, fui na missa às 6h30 da manhã, e levantei, fui sozinho e disse assim, senhor, eu tô aqui na missa. Eu vou à missa todo dia durante 6 meses. Todo dia, 6h30 da manhã. Eu quero que o senhor molde, que ele precisa ser moldado.
Se a terapeuta falou, se ela estava certa, então, se eu sou o problema, para o senhor eu não sou nada. Fácil resolver. Então eu vou fazer esse propósito. 6:30 da manhã. Resultado, né? Hoje nós somos de Eucaristia diária. A minha esposa começou a me acompanhar depois de um período, né? Há mais de 20 anos nós vamos todos os dias à missa. E aí ela vai responder, melhorei ou não? Com certeza. E aí você já me fala uma coisa. O casamento sobre a rocha. Eu acho lindo quando eu propus outro, né? Eu até brincava. Existe vida depois do casamento? Brinquei. Não, esse tema não. Porque pra mim o casamento é vida. Sim. É uma vida no sentido pleno da situação. E quando eu olhava o casamento sobre a rocha, mas qual rocha? Um dos fundamentos, você acabou de me falar, a oração, e entender. Mas qual é essa rocha que um casal que hoje que vem na minha frente aqui, com uma bagagem desse tamanho, fala assim, pra quem tá, Mateus com 25, 4 filhos, ou pra quem tá querendo casar, ser noivo, ou igual o seu filho, Sim. vai te dar o primeiro neto. O que é esse casamento sobre a rocha? Eu sempre tive, a pessoa quando fala casamento sobre a rocha é assim, lembrando que rocha não é nada macio. Ela precisa ser lapidada e difícil de carregar e pesada. Então, o fundamento vai ser de rocha, vai ser difícil. É difícil carregar pedra, é difícil carregar rocha, você vai se machucar, você vai colocar ali, vai acertar, então é muito difícil. É muito dolorido essa rocha, né? Esse fundamento. Mas depois vem o que vier. Hoje de manhã, 6:30 da manhã, nós tivemos uma inundação dentro de casa, na edícula, que caiu o teto, tudo, mas 6:30 nós fomos amanhã e estamos aqui. Fomos à missa e estamos aqui, tudo resolvido. Fomos à missa. Fomos à missa e tudo consertado, né? Quer dizer, está alicerçado na rocha. Mas o que eu vejo? Qual é a diferença, Mateus? Eu sei que o tempo é curto, mas nós aprendemos algumas coisas em Deus que são necessárias para o casamento. Ele não só ter o sustentáculo na rocha, mas ele ter a construção ideal em cima da rocha. Porque você pode ter a base de rocha, mas você pode construir na rocha com paredes de palha. Vai ruir. Vai ruir. Então não é só o fundamento, a construção tem que ser conforme a base. Entende? Se a base é a rocha, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, a sua vida tem que ser pautada nisso. E eu sempre falo assim, a ação sobrenatural de Deus, a ação sobre o natural, o amor de Deus sobrenatural, perpassa por mim e vai para a Sueli. O amor de Deus vai na Sueli, perpassa pela Sueli e vai para mim. Eu sempre falo, como que o casal tem que sentir o amor de Deus? Como que você sente o toque de Deus na sua casa, Mateus? Como que você sente o toque de Deus na sua casa? Assim. Esse é o toque de Deus. O amor de Deus perpassa em mim, pelo meu braço e chega na minha mão, e é o toque de Deus. Entende? A personificação do amor de Deus tem que ser no gesto, nas palavras, no toque, no olhar. Muito mais do que um simples sentimento. Muito além. Então eu digo assim, é fácil? Não, é muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. Por isso que eu trouxe o Espírito Santo. Nós trouxemos o Espírito Santo. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E nada é nada. Agora, eu sempre costumo dizer assim, o casamento precisa ser alimentado diariamente, todo dia, todo momento. Se há um lugar onde a gente consome muito alimento, é o casamento. Só que a gente tem que se alimentar e dar esse alimento certinho, na quantidade certa e o alimento certo. E são só 3, Mateus. Quais são? Conta aí pro povo. Ou relembre o povo, ele já sabe, né? Quais são os alimentos? Por favor, muito obrigada, me perdoe, eu errei. Isto. Espera que eu quero anotar. Quais são os 3 alimentos? Isso pro casal, pra quem Casal. Casal. O primeiro alimento é? Por favor. Aí eu te digo, Mateus, algumas pessoas agora estão acostumadas, mas no início já tô casada assim, há mais de 20 anos, pra que isso? É isso aí. A gente ouviu muito isso logo no início do nosso casamento. Algo singelo e muito simplista. Por que pedir por favor? Ele é seu esposo. Por exemplo, nós estamos tomando café e estamos aqui. Alcança a água, por favor. Isso, né? E aí? É só água. Mas precisa vir acompanhado do por favor. Né? Esse por favor é a delicadeza de Deus, né? Do homem com a esposa e da esposa com o homem, com o esposo, né? Sim. Muito obrigado.
Agradecer. Porque às vezes a gente gasta esse alimento com pessoas que não vão fazer a diferença. Claro que a sociedade, ela necessita desse comportamento social, né? Muito obrigado, por favor. Mas é apenas uma simples formalidade. Na intimidade, que é no casamento, né, no relacionamento, né? Na intimidade, esse elemento precisa sobrepor. Entende? Por favor, me alcança a água. Muito obrigado, né? E fez uma besteira, ó, me perdoe. E eu errei. E esse terceiro elemento, eu acho isso muito sério, porque o que a gente vê, infelizmente, nessa geração, e na geração talvez passada, mas na atualidade, eu vejo que as pessoas, os casais, Mateus, eles procuram encontrar o culpado e não a solução. Sim. Por exemplo, ontem eu fiz uma faxina no sótão lá de casa e eu acho que eu mexi num cano que não foi bem colado. E hoje estourou o cano, inundou tudo lá, o Mateus conhece em casa lá, Sim. edícula, inundou tudo, molhou toda a despensa. Você falou, caiu o forro, tudo? Caiu o forro de gesso, despencou tudo, enfim. Meu né? Deus. Em nenhum momento a minha esposa falou assim, foi culpa sua, você mexeu ontem lá. Ou eu falei, foi o cara que arrumou, ele que fez isso aqui, ele que não colou. Nós não gastamos energia mais em encontrar o culpado dentro de casa. Nós apontamos a solução. Nós gastamos a nossa energia em encontrar a solução. Falei, Paixão, qual é a solução? Só desliga aqui, ó, não deu certo. Desliga aqui, não deu certo. E claro, eu agitado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, 6h30 é missa, vamos descer pra missa, desça a água escorrendo aí. Mas 6h30 da manhã. E tudo isso antes, né? Antes da missa. Antes da missa. Eu já tava enlouquecendo. Aí eu falei pra ela, Eu quero não vou na missa não, depois eu vou à noite. Ele falou, ó, desligou um pouquinho aqui, diminuiu. Ainda mais nessa seca, eu falei, gente, tá faltando água escorrendo desse jeito aí. Né? Diminuiu um pouquinho, diminuiu. Vamos descer pra missa, a gente volta, 7 horas. Ele falou, antes do café, vamos lá. Resolvemos, graças a Deus, tá tudo limpinho, tá colado, tá resolvido. Nós não achamos o culpado, nós gastamos a energia na solução, encontramos a solução, e por quê? Isso é atitudes alicerçadas na rocha. De quem está fundamentado na rocha. Sim, entende? É Deus, que é a palavra. O Espírito Santo, ele impulsiona para quê? Para solucionar. Ação. Deus é ação. Jesus é ação. Então, e muitos casais hoje o quê? Não, foi culpa sua. Não, mas você que mexeu. Não, mas quer dizer o quê? Quer dizer, ia inundar, a gente ia se afogar, e a gente ia brigar, e a mulher ia emburrar, porque é natural da mulher, ia silenciar. Quantos machucam nesse momento, na hora da ira, na hora da raiva, falam o que não era para falar e... Agora, como que se consegue isso? Em Deus. Em Deus. As pessoas falam assim, mas vocês fazem tudo que prega? Não, a gente tenta, a cada momento, fazer tudo o que a gente prega. E na maioria das vezes a gente consegue. Não, mas eu falo, isso que você comentou é espetacular. E eu conheço, né? E muitas vezes a visualização que eu tinha quando você falava da rocha, da casa, talvez, né? Nós sabemos os pilares, mas e as paredes? E aí fala, não, eu tô indo na igreja, eu rezo, mas esquece. Muito obrigado, tudo bem. A Patrícia diz, nós ficamos, né? Como todo casal, meio assim, eu falo, nossa, eu devo ter feito alguma coisa que ela tá brava. E eu imaginando 1001 coisas, né? Pô, financeiro, isso, fiz errado, falei alguma coisa pras crianças, tal, que não sei o quê. Aí chegou um dia e falou, amor, peraí. Lá atrás do casamento, nós falamos que ela não ia dormir, obrigado. O que aconteceu? Você me falou tal coisa. Eu falei, era isso. Pra mim, foi uma maneira. Né? Tá 1001 coisa na cabeça. Mas pra ela machucou. Aí nisso que você falou na terceira regra, eu falei, me perdoa, desculpa. Se é a pessoa que eu mais amo, se é a pessoa que... Meus filhos daqui a pouco, se eu já casar, daqui a pouco estão indo, os meus são pequenos, vão casar, vão ir. Eu e ela de novo. Começamos junto, nós vamos terminar. É isso que eu penso. É o que tá acontecendo conosco. Vocês estão nessa fase lá na frente, né, Ron? E lembrando, eu vou falar algo aqui que os homens não falam. Mas isso é verdadeiro, não adianta, né? A sexualidade, o que precede a sexualidade é a afetividade. O afeto é o contato, o carinho, o toque, o falar, né? Tá isso. E depois um maravilhoso dia de afeto, de afetividade, normalmente encerra com uma sexualidade, uma relação sexual maravilhosa, né? Mas, com o decorrer do tempo, a idade vem, né?
E a energia não é a mesma. A sexualidade já não é a mesma. Aí tem que sobrepor aquilo que vem antes. A afetividade, o afeto, o amor. E Deus é amor. Se você não tiver amor, vai acabar a sexualidade, mas não tem Deus, não tem amor. O casamento acaba. É as brechas que vai dando. Aí as pessoas falam assim, não, nós somos bons amigos. Não, são casados. Justo. São casados, né? São casados que têm que ser bons amigos, mas são casados. Casado primeiro. Né? Então, assim, a pessoa fala assim, Edson, às vezes eu tô vendo se é a pessoa certa, né? Ou o cara chega pra mim e fala assim, Edson, acho que eu vou me separar porque depois de 5 anos eu vi que a fulana não é a mulher certa. Ele falou, lamento informar, dificilmente vai ser a pessoa certa. Entendeu? Então, assim, eu parei de me preocupar, minha esposa também, de se preocupar se eu casei com a pessoa certa ou não. Porque tem um segredo, Matheus. Por favor. Tem um se segredo. puder contar esse segredo, eu já tô até anotando aqui. Não se preocupe se você casou com a mulher certa ou com o homem certo. Se preocupem em tratar essa pessoa da maneira certa. Entende? E tratar da maneira certa é tratar com amor. E 1 João capítulo 4, versículo 8b diz, Deus é amor. Então você só vai conseguir tratar a esposa ou o marido da maneira certa se tiver amor, se tiver Deus. O Espírito Santo te impulsiona a isso. Te impulsiona a isso. Tanto é que uma das primeiras coisas a primeira coisa que eu falo quando eu acordo, eu abro os olhos, olho para minha esposa e digo, bom dia, Espírito Santo. Apesar da remela dos olhos, você é a mulher mais linda da face da terra. Aí já começamos. Espiritual, afetivo e, se Deus tiver misericórdia, à noite o sexual. E é fundamentada na rocha, as paredes muito bem estabelecidas. E eu acredito, Matheus, que Deus, né, ele já sabia tudo o que ia acontecer conosco. Não é verdade? Desde quando nós começamos ali a nossa caminhada, a gente ia na missa de vez em quando, essa chamada da gente para esse grupo, essa preparação nossa dentro da igreja. Pode-se falar que era um namoro de Deus, que vocês dois chamando mais para perto? Vem cá, vem vindo. Então, ele devagarzinho, ele foi, né, nos cativando, nos chamando, porque ele já sabia de tudo e do propósito que ele tinha para nossa vida. Ele já tinha esse propósito para nossa vida. E ele sabia o que ele queria de mim e do Edson. Porque você sabe que nós tivemos uma filha. A primeira filha, Gabriela, 30 anos. Né? A nossa primeira filha, né, nasceu com vários problemas de saúde. Então, ali começou a nossa dificuldade, a nossa tribulação, o momento de sermos testados, né? A prova. Foram uns 10 anos muito difíceis. Eu lembro que, pra quem não sabe, a Gabriela, a primeira filha, né, ela morreu com 10 anos de idade, né? 10 anos de Eu vou abrir um parênteses aqui, porque é algo que incomoda e algo que machuca. Eu achei, assim, que de nós contarmos, porque senão quem olha a nossa entrevista pensa, nossa, eles não tiveram problemas, não tiveram dificuldades, foi um mar de rosas. Tudo mar de rosas, não, né? Não foi o mar. Não, lembrando que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? Então a gente tem. Então, só para... Mas não foi não foi 2, 3 dias? Não. 2 anos? Foram 8 anos de tribulação e nos 2 últimos ela teve uma melhora, mas daí morreu com 10 anos, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, como eu estava falando, quando a pessoa, vocês devem ter já pensado assim, então vocês perderam um filho, vocês perderam uma filha. Não. Nós não perdemos uma filha. Com todo respeito, Matheus, se nós tivéssemos perdido uma filha, onde nós estaríamos, Matheus? Procurando. Nós não estaríamos aqui no podcast tranquilamente, dando risada e contando a nossa história. Nós estaríamos procurando. Loucamente procurando até hoje. Porque quando a gente perde algo precioso, tanto quanto filho, a gente vai procurar até encontrar. Por isso que nós não perdemos, né? Nós temos 3 filhos. Gabriela, com 30 anos, que está exatamente no céu. Amém. E isso nos tranquiliza muito. Lucas, que estava lá em casa agora há pouco provando um terno, né, com 29 anos. 27. E a Maria Eduarda, a caçulinha, com 22 está lá em casa, né? Então, assim, foram 8 anos de luta, 10 anos aí, né, de tribulação. Claro que
sempre agarrados, né, em Deus. Em Deus. Sustentados, fundamentados, agarrados, impulsionados pelo Espírito Santo. Claro que choramos muito, né? Lamentamos a morte, passamos pelo luto, mas está tudo resolvido, né? Estamos trilhando o caminho para nos encontrar com Deus e também com a nossa filha no céu. Mas assim, não é fácil, mas é possível, né? O mais difícil eu vejo que foi o nascimento. Porque, sabe quando a gente decide ter filhos, né? Você faz aquela preparação, né? Aquela expectativa, a mãe principalmente quer preparar, eu vejo lá minha nora preparar as roupinhas, o quartinho, a decoração. A mulher sonha, né, em ser mãe. E assim, a Gabriela, quando eu fiquei grávida dela, a gente não... Sinto muito, não posso ajudar com isso. Saiba mais sobre... É verdade, é só Deus que pode ajudar. É só Deus que pode ajudar. É isso aí. Então, assim, eu acredito que para nós tínhamos 5 anos de casado quando a gente resolveu termos o nosso primeiro filho. Então, quando eu engravidei, nós ficamos muito felizes. A gente engravidou 1 ano tentando para ficar grávida. Então, não foi demorado. E a gente só descobriu que a Gabriela ia nascer com os problemas quando nasceu. Então, foi uma gestação normal. Naquela época... Não tinha indícios tanto? Os ultrassom daquela época não era tão sofisticado igual hoje. Nós estamos falando de uma realidade de 30 anos atrás, né? Quase. E assim, o meu ginecologista, ele é um médico muito discreto. Então, ele não ficava falando muita coisa. Ele, às vezes, falava alguma coisinha ou outra que ela ia ser pequenininha, que a cabeça dela era pequenininha. Ele falava assim pra mim, você é baiano? Porque a cabeça dela tá um pouquinho maior do que o normal, né? Mas assim, então, mas ele não... Tá tentando amenizar, mas eu vejo assim, ele foi muito sábio, Matheus. Ele não quis nos assustar. De algo que ele não tinha certeza. Que ele não tinha certeza. E isso ele só veio falar pra nós há uns 20 anos atrás, aí que eu fui numa consulta lá, conversar, e ele falou... Não, eu desconfiava de alguma coisa, mas como eu não tinha certeza... Podia cravar a certeza. E quando foi para nascer, ela entrou em sofrimento fetal e ele não falou para mim. Eu cheguei no hospital com muitas dores, ele falou, vamos fazer cesárea. Aí nós questionamos, não, mas vamos esperar. Ele, não posso colocar em risco nem a criança e nem você. Vamos fazer cesárea. Nós aceitamos e fizemos, e fui para a sala de parto. E quando nasceu, é que a gente foi ver que ela era deficiente, que ela tinha vários problemas, que ela não deglutia, não conseguia mamar. Então, assim, ela teve que usar sonda por muitos anos, né? A gente alimentou ela por sonda. E durante esses 10 anos que ela ficou conosco, ela não andou, ela não andava. Mas ela foi se desenvolvendo, ela saiu da sonda, a gente teve um trabalho enorme para fazer ela comer, né? Mas ela conseguiu comer. Aí veio o Lucas, depois veio a Maria Eduarda. E o que eu falo para você, Matheus, o que sustentou nós durante esses 10 anos foi a palavra de Deus. Foi a intimidade com Deus, Foi a intimidade com Deus. Em nenhum momento, assim, a gente se afastou de Deus quando ela nasceu. Claro que foi um choque quando o médico chegou para mim e falou... chegou o pediatra, o primeiro pediatra, assim, ele não falava muita coisa, ele dizia que não sabia o que era, não sabia o que tinha. E aí, depois um terceiro pediatra que chegou pra mim e falou, não, sua filha é assim, 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 assim. Essa é a situação. Aí nós, assim, foi um choque. Primeiro filho, né? É um choque. A gente não entende nada, né? E aí ela falou assim pra mim também, a sua filha vai viver 2 anos de vida. Sua filha, eu acho que a perspectiva, por causa dos problemas, são 2 anos de vida. São 2 anos de vida. Aquilo me abalou bastante. Nós ficamos super abalados. Né? Nossa, 2 anos? Né? Só isso? Né? Aí a gente se abalou bastante, mas em nenhum momento nós se afastamos de Deus. A gente ficou bravo. A gente pode ter ficado revoltado. A gente chorou muito, né, pastor? A gente chorou muito. Mas... a gente tava lá na missa todo domingo. Sabe que quando o pai faz algo que o filho não entende, o filho não fala, mas fala assim... sacaneou eu, hein, pai? Né? Foi mais ou menos assim. Calma, né? Mas assim, que cruz, né? Mas em nenhum momento eu tô te escutando, eu escuto vocês falar. Eu só tô escutando o nosso. Não, sim, nosso. O nosso. Sim. Algo que poderia, e para muitos que podem estar nos assistindo, afastar, desunir. E eu falo que é isso quando
é pautado em Deus. Quando o casamento na rocha, né? Isso Fundado, fecundado, colocado, estabelecido, une. As dificuldades acaba unindo. E Unindo. ficamos muito mais unidos. Porque nós ficamos muito mais unidos e muito mais próximos de Deus ainda. É importante, Mateus, né? Os casais não percebem, por isso que eu digo, aqueles 3 alimentos são fundamentais, né? É preciso, eu sempre falo assim, cuidado, esposa. Cuidado, marido. Sabe aquela etiqueta que vem no frágil assim? Cuidado, frágil, marido. Cuidado, frágil, esposa. Tinha que colar. Por quê? Porque a esposa para o marido e o marido para a esposa é muito frágil e o marido também. Por quê? Porque quando se tem o sacramento do matrimônio, é a mesma carne. É a mesma carne. Então, ela é frágil porque é minha carne. E se eu machucar, ela vai estar me machucando porque é a mesma carne. Então, é preciso se tratar bem. O casal deve se tratar bem sempre, em todas as situações. E isso eu não vejo. Eu não vejo, né? Eu sempre gosto de comparar o cachorrinho, né? Uhum. O cachorrinho, ele lambe os de casa E morde de fora. e morde de fora. A maioria das pessoas fazem o inverso. Lambem os de fora e mordem os de dentro. Eu chego mostrando os dentes. pra Isso. ele, Ou seja, quando a gente encontra um estranho, isso é convívio social. Oi, tudo bem? Que prazer, que alegria. Melhor sorriso. cumprimento. Em casa, não. Em casa, não. Em casa... Tava preocupado, chegou atrasado, onde é que você tava? Não, você tava preocupado com o horário ou preocupado com a pessoa? Se você tá preocupado com a pessoa, não fala do horário atrasado. Primeiro é a pessoa. Você está bem? Você chegou bem? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem comigo. Então agora me fala, por que você atrasou? Aconteceu algo? E é o inverso. Entende? Então assim, nós aprendemos assim, Mateus, nos tratar bem. Nos tratar bem. Até quando estamos de mal. Você sabe, Mateus, que o meu ginecologista, ele falou de experiência dele como médico, a maioria dos casais que tem filho com problema, o marido abandona a casa. O marido não aguenta. Já ouvi falar isso. Ele não aguenta. Ele abandona o lar e ele não consegue dar o suporte que a mulher precisa. E aí vocês estão pensando no Edson. O podcast não tem aqueles aplausos que põe no fundo assim. Isso, não precisa, né? Agora a gente começa a entender por que eu fiz essa caminhada de liturgia diária, de celebração diária, por que eu li a Bíblia inteira 7 vezes, por que eu li o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana 4 vezes. Entende? Por que Deus me deu essa oportunidade? Porque nós ficamos aí, geralmente, desses 10 anos com a Gabriela, nós ficamos, se for contar corrido, 6 anos dentro do hospital. E naquela época não tinha muita programação. Então passava um programa protestante na televisão e eu comprei uma Bíblia e comecei a ler toda ela, né? Então é por isso que eu não abandonei. Ela tinha muita pneumonia de repetição, então nós ficávamos muito tempo em hospital, 30, 40 dias internados. Nossa. Nós dois se internados. Tá, mas aí a situação é assim, a vida pra fora. O trabalho tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. As contas tinha que pagar. Tinha que pagar. E se eu olhando pra vocês, faltava essa base... Já não era pra gente estar conversando aqui, talvez faz muitos anos. Não, sim. Sim. Mas Deus deu a graça do preparando essa... Muito bem falado, achei incrível. A rocha, as paredes, tem que estar estrutura, tem que estar forte. Quantos casais, amigos meus, chega doendo no coração. O cara é de igreja, o cara fala de Deus, que não sei o que. Quando foi, quando não... O diabo já meteu ali o rabo no meio e destrói a família. Destrói mesmo. E aí, quando chega uma criança, e aí só vou dar o gancho, a questão pra gente se encaminhar um pouquinho pro fim. Infelizmente, me deu uma outra oportunidade, um outro horário. Eu vou... Tem aí namoro, tem aí relacionamento. Tem, por favor, vamos mais vezes fazer um capítulo 2, 3, 4, vocês me derem essa graça. Fazemos sim. Mas assim, se um casal não tá desse jeito, preparado, quando chega um filho, como chegou, principalmente na situação de vocês... Sim. Se nós somos uma só carne, a carne vai ser rasgada. E aí? E aí eu queria só, nessa situação, talvez quem está ferido,
ou quem talvez está passando por uma dificuldade, Sim. não sei se financeira, não sei como a de vocês, que daí olhando e falando, nossa, eu não tenho problema, não tive problema ainda. Não sei quem que nos ouve, quem que nos vê, ou quem que... O que vocês diriam para esse casal? Primeiro aí para a esposa, depois para o esposo, e quanto casal depois, pra gente já procurando encerrar essa situação, para que fique gravado no coração de quem nos assiste, quem Claro. nos escuta. Eu vou falar o que eu penso, depois minha esposa fala, né? É assim, Mateus, os casais hoje em dia brigam demais. Nós também brigamos, mas não demais. Mas de vez em quando, talvez 2 vezes por ano, a gente tem alguma briga. Aí, o que nós fazemos? Primeiro passo, nos reconciliamos, nos perdoamos, nos reconciliamos, e aí vamos até a confissão, nos reconciliar com Deus. Às vezes as pessoas não fazem esse percurso, os casais. Primeiro é importante o casal se perdoar, se reconciliar, porque a reconciliação tem que vir dos dois, né? O perdão é individual, mas a reconciliação precisa dos dois. E depois de reconciliados, e se reconciliar com Deus. Aí fechou, tá resolvido, né? E, claro, se tratar muito bem, em todas as situações, né? E Deus. Eu sempre falo, a pessoa fala assim, o cara perguntou pra mim assim, Edson, como é que eu faço pra fazer uma mulher feliz? E ela falou assim, como que eu faço, noivos, né? Como que eu faço pra fazer meu marido feliz? Escuta essa. Eu falei pra ele assim, meu amigo, é fácil fazer sua mulher feliz. Ele disse, como é? Dê tudo pra ela. E falei, você já conhece alguém que tem tudo e é infeliz? Não. Então dê tudo. Ele disse, rapaz, mas eu não tenho condição. Ele disse, Eu falei, tudo é Deus. O lema lá de casa sempre foi: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Pode vir um filho com alguns problemas, ele pode ir para o céu, mas tudo mais será acrescentado. Temos 2 filhos que estão aqui conosco, casado, neto. Então, assim, diga sim Deus sempre para Deus, que Deus honra. O que eu tenho que dizer nesse breve momento é isso. É com você. Sejam fiéis a Deus, porque Deus honra as suas promessas para o seu casamento, para a sua vida. E eu tenho certeza que a nossa fidelidade em Deus, Ele tem nos honrado a cada dia. Através, a Gabriela morreu, sei que está no céu, está muito melhor do que nós. Lucas, menino de ouro, menino de Deus, casado, vai ser pai. Uma nora maravilhosa de Deus, você conhece? Uma filha linda, maravilhosa de Deus, tem uma voz maravilhosa, canta para Deus, que isso enche o meu coração de alegria. Tem um namorado que é muito de Deus, um amor. Então, que mais que eu e o Edson queremos na vida? Então, tudo que nós passamos valeu a pena. E a nossa fidelidade em Deus, hoje, eu vejo no nosso comportamento, no nosso relacionamento, na nossa harmonia e nos filhos que Ele nos deu, que Deus nos deu. Né? Lucas, Maria Eduarda, Juliana, futuro genro, são pessoas de Deus. E não tem dinheiro que pague essa alegria que nós temos no nosso coração de vermos os nossos filhos ser de Deus. Melhor do que qualquer outra coisa. Você pode até estar com algum problema financeiro, o financeiro não estar bem, ou não estar no emprego que quer, na vida que quer ainda, mas eles estão em Deus. E eu creio que como Deus nos honrou, vai honrar para eles também. Porque ser fiel a Deus vale a pena. Vale a pena. Se nós estamos aqui hoje, testemunhando a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, é porque nós fomos fiéis a Ele. E hoje eu vejo os frutos que estão dando. E vão dar muito mais ainda, eu creio.
E aproveitando aqui, né, se você me permite, aquele casal que quer se aprofundar um pouquinho em Deus e no casamento, né, acessa lá o Instagram, né, Por favor. @Missão Família Restaurada. Também agora dia 22 de setembro, domingo, na paróquia Santa Clara, aqui em Maringá, nós teremos um encontro para casais. Parece que ainda tem 5 ou 6 fichas restando. E também dia 27, 28 e 29, nós estaremos de setembro em Curitiba, né? Encontro para casais, lá já está esgotado. Aí vamos ficar uma semana toda pregando os grupos de oração em Curitiba e região. Final do ano, dia 29 de novembro, 30 de novembro, se não salvo engano, governador Celso Ramos também encontro para casais. Então aquele que quiser e tiver a oportunidade, né, faça a sua inscrição. Aquele que precisar, nós estamos aí à disposição. E uma vez por mês, toda terceira quinta do mês, nós fazemos uma perseverança para casais. Aberto? Né? Aberto para quem quiser, né? Casais casados, né? Homem e mulher casados, Sim. certinho. Namorados e noivos não, só casados. Então, nos procure também, que a gente se reúne uma vez por mês, onde faz a perseverança para casais. Né? Sensacional. E finalizando, de fato, né, a minha fala, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço a sua misericórdia, o Espírito Santo que nos impulsiona, né? O Espírito Santo que me impulsionou para eu abrir aquela porta, pegar na maçaneta, no mesmo instante que a mulher, com todo respeito às demais, a melhor e mais bonita mulher que eu poderia encontrar na face da terra, né? Pela qual veio os meus filhos, veio minha família, o meu casamento e aquela que me dá alegria quase sempre. Eu te amo. Também te amo. Lembrando que o Lucas também toca violão. Ah, o Lucas Canta. são uma família abençoada. Prega, é um eu pregador. Conheço. E vai ser um pregador melhor que o pai, se Deus quiser, né? Se Deus Paixão? quiser, se continuar rezando da maneira que tá. Ó. Ele vai em nome de Jesus. Mas já deu 1 hora? Já uma hora cravada, eu me dê a oportunidade enquanto casal. Tem tanto assunto que a gente precisa. Namoro. Tem tanto a chegada dos filhos, né? Talvez muda muita coisa no casal. Vocês já estão num passo, talvez, dos filhos. E aí, eu tô sem filho em casa, agora como é que eu faço? Nós estamos nessa fase. Quase. Não existe ninho vazio. Existe ninho sem Deus. Segura mais essa. E depois dessa, só me basta encerrar. Meu Deus. Obrigadão pra vocês. Deus abençoe grandemente. Essa é uma sacada maravilhosa. Me guarde aí que nós vamos conversar depois. Você que nos acompanhou, além de procurar o casal aqui, até mesmo em Curitiba. Eu falei com o pessoal de Curitiba um tempo atrás. Mas, por favor, se está em Curitiba, não sei se vai ter vaga, busca o Edson e a Sueli por aí, aqui em Maringá. Deus abençoe. Muito obrigado por essa e até a próxima, gente. Com Deus.